Dois conceitos têm norteado os estudos culturais contemporâneos no Brasil: cultura popular e cultura negra. Embora não haja unanimidade, por meio desses conceitos, os pesquisadores alcançaram novas abordagens e mesmo objetos de pesquisa. Os dois mantêm relação, mas de modo algum são idênticos. Sua aplicação em um estudo varia de acordo com a teoria abordada. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Deixe um comentário, comente e compartilhe. Isso ajuda na divulgação do canal. E hoje vamos adentrar nos conceitos de cultura popular e cultura negra. A cultura, como uma dimensão humana, é variada. A pluralidade de manifestações e experiências construídas pelas sociedades leva a crer que melhor seria usar o termo culturas, no plural. A cultura permite ao ser humano expressar valores, significados e representações da realidade. Produz e expressa conhecimento, que pode ser transmitido por meio dos ritos e hábitos sociais. A cultura já foi encarada como a alma de um povo. Era por meio dela que se reconhecia os traços diferenciais das civilizações do mundo antigo. A cultura, desde cedo, gerava o sentimento de pertencimento e o de alteridade. Mesmo que as necessidades básicas como a reprodução, a sede, a fome, a busca por abrigo e outras questões necessárias à sobrevivência sejam comuns a toda a sociedade, a forma como elas se apresentam sofre influências diretas da cultura. Em algumas sociedades, a morte tem um peso negativo, em outras é vista como um fenômeno positivo. A cultura se transformou em uma grande preocupação na modernidade. Os estados monárquicos precisavam justificar sua dominação sobre outros povos. As relações socioculturais de cada povo foi registrada numa rígida hierarquia. No topo dessa pirâmide cultural estava a Europa. A cultura foi relacionada diretamente ao racismo e outros preconceitos. Desse ponto de vista, houve uma grande discussão se havia uma cultura do povo. A massa populacional poderia expressar um conjunto de normas e símbolos? Os estudiosos chegaram à conclusão que sim, ela seria a cultura popular. Da cultura popular foi concebida uma série de vertentes culturais, como a cultura negra. Os historiadores brasileiros Marta Abreu e Matias Rorig Assunção assim descrevem, abro aspas, cultura popular e cultura negra são conceitos que foram acionados ao longo do século XX por diferentes sujeitos sociais em disputas políticas e que trouxeram à tona a produção cultural dos setores populares e negros e as diversas versões sobre seus significados. Fecho aspas. Essas são expressões muito contemporâneas. Para compreender sua emergência, devemos retornar até o Iluminismo. Os intelectuais europeus do século XVIII conceberam a cultura do povo. Todo povo expressava uma cultura. Cada cultura era única. Essa era a lente pela qual os iluministas pensaram a cultura. A novidade era atribuir ao povo essa produção de cultura. Essa cultura do povo carregava um teor essencialista. Era uma visão conservadora e até mesmo elitista de cultura. Uma visão cultural que negava a agência humana em sua construção. A perspectiva era idealista. Havia muito otimismo. Alguns até preconizavam que era possível evoluir ao longo do tempo para formas mais sofisticadas de cultura. Segundo Abreu e Assunção, abro aspas, cunhada em meados do século XIX, a palavra inglesa folclore, saber do povo, ao lado de seus estudiosos, nasceu nesse novo contexto e logo passou a ser usada em outros idiomas, inclusive em português. Os folcloristas, dessa forma, ao longo do século XIX, procuraram conhecer os costumes populares, as expressões dos subalternos do mundo rural e continuaram a elevá-las ao patamar das marcas da nacionalidade, contra tudo que fosse estrangeiro. Buscaram, dentre os costumes dos camponeses, seus poemas, músicas, festas, saberes, histórias e rituais, encontrar as marcas de uma essência diferenciadora e autêntica. O espírito coletivo de um povo em particular, instrumento para a construção de futuras nações ou consolidação de estados-nações já existentes. Fecho aspas. Com a definição da palavra folclore, surge um novo sujeito, o folclorista. É a ele que se atribui os primeiros estudos culturais mais profundos. Os folcloristas
operaram numa lógica de registro das práticas culturais para sua futura preservação. Havia uma preocupação que, junto da perca da cultura do povo, perdesse-se também a sua identidade nacional. Muitos movimentos nacionalistas invocaram símbolos e discursos relacionados à cultura popular para mobilizações políticas. Esses processos identitários, ao mesmo tempo em que incluíam o povo na construção da nação, rejeitavam qualquer troca cultural com outros povos, por menor que fosse. A noção de pureza cultural se alinhava a outras concepções de pureza, como a pureza racial. Muitos desses folcloristas eram eles próprios nascidos nas classes dominantes que tanto cortejavam com seus estudos. Muitos deles foram reacionários e atuaram na construção ideológica desses movimentos nacionalistas. Os folcloristas brasileiros tiveram um grande papel nos estudos culturais. Abreu e Assunção descrevem a vertente folclorista brasileira, abro aspas. Folcloristas brasileiros preocuparam-se muito mais com as expressões populares, seus objetos, canções, danças e festas, do que com os sujeitos sociais, construtores desses patrimônios. Quase nunca nomearam os sujeitos sociais para além das designações genéricas de camponeses, povo ou negros, para o caso dos folcloristas que utilizavam a expressão cultura negra, fecho aspas. Os folcloristas estavam mais interessados nos objetos e práticas culturais do que nos sujeitos que os produziam. Sob esse prisma, era difícil estabelecer variações culturais dentro da cultura desenvolvida no país. Havia um sentido de urgência em registrar para preservar a cultura do povo sob a ameaça da modernização. Como se os grupos sociais que geravam essa cultura também não estivessem sob a mesma ameaça. Muitos folcloristas podem ser citados nessa empreitada. Silvio Romero, Melo Moraes Filho, Mário de Andrade, Luiz da Câmara Cascudo, Renata Almeida e Arthur Ramos. No Brasil, um novo elemento foi acrescido às discussões sobre cultura popular, a mestiçagem. No Estado Novo, os folcloristas ganharam relevância com o impulso nacionalista de Getúlio Vargas, baseado em Abreu e Assunção, abro aspas. A começar dos anos 1940, o folclore ganhou dimensões mais oficiais com a constituição do Movimento Folclórico Brasileiro. O movimento folclórico, principalmente em 1947 e 1964, produziu então uma vertente significativa do pensamento antropológico e se imbuiu de uma importante missão de construção nacional por via da integração cultural das regiões, das classes e das raças. Fecho aspas. O conceito de cultura popular foi utilizado tanto por intelectuais de direita quanto os de esquerda. Para os primeiros, a cultura popular fortalecia a identidade nacional e expressava os seus valores. Para os últimos, a cultura popular era uma chave de integração para a classe trabalhadora, onde as divisões regionais e sociais podiam encontrar uma base comum para a luta contra o imperialismo e o capital. A influência dos folcloristas não desapareceu. Eles haviam criado um capital intelectual, até que novos pesquisadores estabelecessem críticas e gerassem novos estudos culturais sob o ponto de vista sociológico e antropológico. Foi ainda na década de 1950 que o sociólogo Florestan Fernandes elaborou uma severa crítica aos folcloristas. Para Abreu e Assunção, abro aspas, os folcloristas passaram a receber críticas profundas por não terem conseguido organizar um campo científico respeitável e por ficarem identificados com as forças mais conservadoras de uma sociedade que rapidamente se transformava cheia de conflitos sociais. Fecho aspas. Os folcloristas perderam espaço acadêmico, mas não relevância. Seus estudos, mesmo sofrendo críticas, continuam como base fundamental para compreender a cultura brasileira. A identificação automática do folclore com conservadorismo e estereotipos é um problema que ainda não foi resolvido no campo dos estudos culturais. A cultura popular sofreu com uma espécie de limbo na historiografia nacional, descrevem Abreu e Assunção, abro aspas. Até os anos 1970, na Europa, e 1980, no Brasil, poucos historiadores tinham se interessado por cultura popular ou pela existência de diferenças culturais no interior das chamadas sociedades civilizadas. Campo então ocupado por folcloristas, antropólogos e sociólogos. A cultura dos subalternos não era uma problemática que atraía a atenção de historiadores. Até os trabalhos de Edward Palmer Thompson,
Carlo Ginzburg, Robert Darnton, Peter Burke, Giovanni Levi, dentre outros, que então realizavam importante revisão do marxismo no campo da cultura e na construção da chamada história vista de baixo. A partir daí, passou-se a pensar historicamente a relação entre culturas populares ou subalternas e dominantes, as formas de dominação e autonomia em termos culturais construída pelos sujeitos sociais históricos concretos. Fecho aspas. Esse refluxo à dimensão cultural da história se deve ao fato da saturação das pesquisas quantitativas e da história econômica. O mundo passava por novas crises sociais e políticas. Apenas a quantificação e seriação dos dados históricos não dava conta de responder às novas problematizações. A nova história francesa da década de 1970 e a nova história política foi o impulso necessário para essa mudança. Os historiadores, abertos a novas abordagens, objetos e pressupostos teóricos metodológicos, a historiografia brasileira sofreu uma renovação. Os estudos de cultura popular passaram a fazer parte dos objetos de pesquisa dos historiadores de ofício. Grupos sociais e sujeitos antes ignorados passaram a fazer parte da história da cultura popular brasileira. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para ajudar na divulgação. E gostaria de agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão inscritos. Vamos continuar. O conceito de cultura negra também passou por disputas ao longo do tempo. Em muitas ocasiões, foi vista como algo negativo, uma desqualificação ou mesmo um problema social. A cultura dos grupos sociais subalternizados sofre um processo de criminalização e resistência por parte das classes dominantes. A cultura é um dos principais fatores na constituição de uma identidade coletiva. Se os valores atribuídos à cultura são negativos, e que fique claro, a cultura de um grupo social específico, por exemplo, a cultura negra. Se os valores estabelecidos para a cultura negra são negativos, o resultado é que os sujeitos parem de se identificar com ela e se dissociem, ficando cada vez mais vulneráveis. Então acontece uma divisão dentro daquele grupo social. Isso aconteceu no Brasil com as religiões de terreiro, como candomblé e umbanda, da mesma forma que o samba. No tempo presente, funk e rap passam pelo mesmo processo de condenação social que outras expressões culturais sofreram no passado. Segundo Abreu e Assunção, abro aspas, os prognósticos sobre a mestiçagem racial e cultural geralmente vinham acompanhados das apostas no branqueamento ou no desaparecimento das matrizes africanas da cultura brasileira. Se os intelectuais reconheciam a contribuição à positividade e originalidade, frequentemente confiavam na transformação ou diluição dos traços africanos, raciais e culturais no caldeirão mestiço da alma nacional brasileira. Fecho aspas. O branqueamento foi uma política de Estado. Seu objetivo era diluir o máximo possível os caracteres raciais e socioculturais negros do país. O negro e a sua cultura era visto como um problema nacional. A imigração europeia do final do século XIX atendeu mais a critérios raciais e eugênicos do que econômicos ou demográficos, o que demonstra a forma como o Estado brasileiro lida com a sua população. No pós-abolição, diversos intelectuais fizeram estudos sobre a população negra brasileira e sua cultura, Nina Rodrigues, Manuel Quirino, João Ribeiro, Edson Carneiro e Arthur Ramos. Esses intelectuais tornaram-se referência sobre os estudos de cultura negra no país. Mas foi na década de 1950 que tivemos grandes avanços, pois os intelectuais negros começaram a produzir novas formas culturais e dedicar estudos à cultura negra. Guerreiro Ramos, Abdias do Nascimento e Solano Trindade, em suas respectivas áreas, revitalizou os estudos sobre cultura negra, dessa vez trazendo a visão do grupo que a produz, um olhar interno, que valoriza não apenas os produtos e práticas culturais, mas os seus agentes, ou seja, os que produzem essa cultura. Por meio da cultura, da ciência e da política, combateram o racismo. Para Abreu e Assunção, abro aspas, o conceito de cultura negra, ao lado do conceito de cultura afro-brasileira, passou a cumprir o papel de não apenas enfatizar a contribuição africana, mas de argumentar que esta havia sido dominante para a maioria das manifestações consideradas tipicamente brasileiras, como o samba ou a capoeira. Fecho aspas. Com os intelectuais negros disputando a produção de estudos culturais, eles modificaram a valorização concebida para a cultura negra.
O viés racista e eugenista da cultura foi abolido em detrimento de um refinado estudo histórico e antropológico da população negra brasileira. A criação de datas comemorativas como o Dia da Consciência Negra e a Lei 10.639, que inclui a história africana e negra na escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 já estabeleceu que o ensino de história do Brasil devia considerar diferentes culturas e etnias na formação do povo brasileiro. Isso incluía os elementos europeus, indígenas e africanos. A lei não apenas valoriza, mas institucionaliza a participação e valora as relações socioculturais brasileiras da maneira mais positiva, né? E mais plural também. As enxerga com a pluralidade que as constitui, segundo Abreu e Assunção, abro aspas. Claro que essa guinada conceitual e política não resolve todos os impasses e desafios que a adjetivação da cultura, como cultura negra ou afro-brasileira, pode trazer. Como pensar apenas nas continuidades africanas, abrindo mão dos trânsitos culturais e recriações implementadas pelos africanos e seus descendentes no Brasil? Se a valorização das continuidades pode facilitar as avaliações sobre a resistência, corre-se o risco de desprezar o potencial de criatividade e transformação dos sujeitos sociais negros herdeiros do patrimônio africano. Fecho aspas. Os atuais detentores dos saberes não estão isolados em suas comunidades. Eles têm acesso às tecnologias, ressignificam as suas práticas continuamente. As fronteiras conceituais já não são tão demarcadas assim. A cultura negra não pode ser enquadrada nos moldes do essencialismo e do reducionismo. Essas posturas nos dias atuais não passam de retrocesso. Os desafios existem, mas a necessidade de estudo sobre cultura negra é mais urgente que eles. O artigo de referência para esse vídeo é intitulado Da Cultura Popular à Cultura Negra. Ele está presente na coletânea Cultura Negra Volume 2, Trajetórias e Lutas de Intelectuais Negros. É um livro muito rico em estudos sobre a população e a cultura negra brasileira. Pretendo trazer mais vídeos dessa coletânea aqui no canal, pela sua qualidade de pesquisa e variedade de temas. E os dois autores desse artigo são Marta Campos Abreu, é historiadora e professora universitária. Sua área de atuação está concentrada em História do Brasil e História da Diáspora Africana nas Américas, desenvolvendo trabalhos nas seguintes temáticas: cultura popular, música negra, patrimônio cultural, pós-abolição, memória da escravidão e relações sociais, raciais, séculos 19 e 20, pesquisa e ensino de história. Matias Rohrig Assunção é historiador e professor titular de História na Universidade de Essex, Inglaterra, desde 2014, onde ensina História da América Latina e História do Brasil, pesquisa História Política e História Social do Brasil e da América, séculos 19 e 20, escravidão nas Américas, movimentos sociais, História do Maranhão, cultura afro-brasileira, capoeira e artes marciais do Atlântico Negro. E para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, deixa aí um comentário sobre o que é que você entendia de cultura popular e cultura negra. As definições dadas pelos autores nesse vídeo correspondem ao que você considerava como cultura negra e cultura. Se você entende a importância disso, né, para o debate atual acerca do combate ao racismo, qual é a relação que isso tem com a nossa identidade nacional, quais são as contribuições que os povos africanos, negros e indígenas deram, né, à sociedade brasileira. Então, fica aí esse questionamento aí. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo.